Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora, tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor e, quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. E seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Nos recolhamos por um tempo em oração, no íntimo do nosso coração rezemos, pedindo ao Divino Espírito Santo que abra nossa mente, nosso coração e nos faça compreender esta palavra, e que sejamos hoje, agora, transformados por ela. Supliquemos. Amém. Irmãs e irmãos, na festa solene de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, nós temos esta sequência de leituras que nos faz contemplar Maria e, através dela, entender o plano de Deus para nós. Como Maria se colocou a serviço do projeto de Deus para operar através dela, como também através de nós, operar a sua ação redentora, a sua ação salvadora no mundo. Maria é modelo, mais do que modelo para a gente pedir coisas, ela é modelo de relacionamento com Deus e de abertura à vontade de Deus, para que, como Maria, nós também participemos e vivamos a vontade de Deus em nossa vida. Esposa, mãe, mulher, de um tempo e de uma época em que esposa, mãe e mulher não tinha lá grande relevância. Vamos lá? Você tem no seu folheto número 11, o Evangelho de João, capítulo 2, versículos 1 ao 11. No primeiro capítulo de João, apareceu
a introdução, o prólogo, em que o evangelista João apresenta toda a teologia da encarnação, o mistério da vinda de Deus, o verbo de Deus que se fez carne. Ainda no capítulo 1, o relato de João Batista contando como é que ele viu o Espírito Santo pousar sobre Jesus na hora do batismo. E logo depois, a cena que termina o capítulo 1 com Jesus chamando e constituindo o grupo dos apóstolos, chamando os seus seguidores. Imediatamente após a cena do chamado, vem esta cena das bodas de Caná, que muitas celebrações do casamento de muitos de vocês aqui, provavelmente apareceu esta cena, ou esta cena do Evangelho marca fortemente a vida de muitos matrimônios de vocês que estão aqui. Vamos lá? Esta cena é extraordinária. Naquele tempo houve um casamento em Caná da Galileia, uma pequena vila a 15 quilômetros de Nazaré, que indica familiaridade e proximidade geográfica e também afetiva. O texto diz: a mãe de Jesus estava presente. Curiosamente, não chama a mãe pelo nome, o evangelista chama, simplesmente repete até a conclusão, mãe, a mãe de Jesus. Aparece em primeiro plano, a mãe de Jesus estava presente. Em segundo plano, o versículo 2, também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados. Isso aqui não é por acaso, isso aqui tem um papel didático, pedagógico, porque exatamente a cena que vai acontecer, vai Maria, como na cena do batismo de João, que João Batista fez em Jesus. No dia seguinte, os discípulos de João estavam seguindo João, Jesus passou e João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a partir daquele momento os discípulos de João seguiram Jesus. Na cena agora também, a nossa devoção a Maria precisa deixar Maria não ser o centro da fé, mas Jesus. E agora é exatamente o momento em que Maria sai do centro e Jesus ocupa o centro da fé. Diz assim o texto: também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento, também em segundo plano. Casamento, a gente já sabe, no tempo de Jesus, na Palestina, era uma festa grande de convivência familiar, de encontro, de vínculo. É uma semana, 2 semanas de acampamento ao redor da casa do noivo e da noiva, acampados, convivendo, relacionamento dos vínculos da família, das visitas, da convivência, que tudo era recolocado, os afetos a partir daquela celebração. Pronto. Por ser uma festa longa, duradoura, aparece agora o problema no versículo 3. Vamos ler? Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: brada a igreja. Eles não têm mais vinho. Já falamos muitas outras vezes nas pregações. Maria no Evangelho, e para nós católicos, ela não é só um personagem histórico que participou da obra da redenção. Ela significa também, do ponto de vista teológico, uma representação bem mais grandiosa. Maria é a nova Eva. Diferente da primeira mãe, que corrompeu-se pelo pecado com o primeiro pai, Adão, corromperam, caíram. Maria é a nova Eva, um modelo diferente de relação com Deus, com a sua própria missão. Ao apresentar para Jesus o problema, eles não têm mais vinho. O vinho também é um elemento teológico, é mais do que uma bebida, é um elemento teológico. Falta vinho. Maria apresenta a humanidade sofredora a Jesus, uma humanidade que se tornou infeliz até
na festa de casamento. Uma humanidade que se tornou infeliz até na festa familiar. Uma humanidade que perdeu o encanto, perdeu a alegria, perdeu o amor, perdeu a convivência. A frase de Maria é profundamente profética. É síntese, é um diagnóstico do Antigo Testamento inteiro, do que se tornou não só o mundo caído pelo pecado de Adão e Eva, mas também a religião judaica, que se tornou uma religião caduca, obsoleta, na rigidez da norma, do rito, da regra, do cumprimento de tradição, de preceito, perdeu o elan vital da relação com Deus. Maria, ao aproximar-se de Jesus e dizer eles não têm mais vinho, ela está apresentando a Deus mesmo a humanidade sofredora e infeliz, que perdeu o encanto de viver. Você pode fazer a sua lista hoje. Maria apresenta para Jesus, eles não têm mais vinho. Você pode hoje, na hora do almoço, com as crianças, escrever na parede uma frase: eles não têm mais reticência. E perguntar para as crianças na sua casa: filha, filho, o que a gente não tem mais aqui em casa? O que está faltando aqui? Seria importante esse exercício. O que a gente não tem mais? Amor, alegria, paciência, perdão, felicidade, diálogo, curtição uns dos outros, convivência gratuita uns com os outros. O que a gente perdeu aqui? Valeria a pena esse exercício, hoje, no almoço, fazer essa pergunta: o que a gente não tem mais aqui dentro dessa casa? Pode ter surpresa, tá? E vai precisar de Nossa Senhora para enfrentar, e ela vai ajudar não só a diagnosticar o problema, mas ela vai ajudar agora a enfrentar e superar o problema. Amém? Não fique só no diagnóstico, não tenha medo de encarar e dar nome ao que falta. Recorra a Maria, que ela também ajudará a enfrentar e encontrar solução para o que falta. Ela apresenta para Jesus, eles não têm mais vinho. Jesus estranha. Vinho que falta, na verdade, falta vinho, falta alegria, falta liberdade, falta festa, falta aliança, falta fidelidade, falta graça. Na casa, na família, no casamento e na humanidade. Falta Deus. Jesus responde de uma forma quase estranha. Vamos lá? A reação de Jesus. Versículo 4. Jesus respondeu-lhe, vai igreja, brada. Mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Mulher, do mesmo modo como Eva é chamada no livro do Gênesis. Minha hora ainda não chegou. No Evangelho de João, a hora de Jesus é por excelência a hora da glória, da ressurreição e a hora da cruz. O evangelista João capricha numa teologia da glória, que não separa de jeito nenhum a glória das bênçãos, da vida, da ressurreição, dos extraordinários prodígios e sinais de Deus na vida do povo através de Jesus, com a hora da cruz, a hora dos sinais do reino. A hora da mãe passou, agora é a hora do Pai, é a hora de Deus. Quando Jesus diz a Nossa Senhora, no capítulo 1, ele acabou de ser batizado, o Espírito Santo pousou sobre ele, e do céu veio uma voz que disse: Tu és o meu filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. A partir de agora, Jesus com 30 anos, é a hora já da emancipação da relação com o pai e com a mãe.
O sinal de uma formação sadia dos filhos na sua casa é se chega a uma certa altura, os filhos se emancipam de você, pai e mãe. Tem uma hora que eles têm que dizer: mãe, pai, eu agora vou tocar minha vida, Deus me chama, eu tenho um projeto, eu tenho minha vocação e eu vou fazer aquilo que Deus me chama. É isso que está acontecendo com Jesus. Agora é minha hora com o Pai. Tem pai e mãe que não sabe conduzir os filhos a uma hora de emancipação. Isso é extremamente prejudicial, principalmente para os filhos. Filho bem formado é filho que sabe quando chega a hora, não mais dos vínculos primários decidirem tudo, papai e mamãe, mas eu e Deus numa liberdade de fluir e transbordar fora de casa. Jesus está dizendo para Maria: minha hora agora é outra. Isso aqui é importantíssimo para a catequese e para a formação das crianças. Eles não têm mais vinho, minha hora não é agora. Mas não é a hora de Jesus, porque Jesus está dando a Maria a oportunidade de Maria, de chegar a hora de Maria, e chegou a hora de Maria. Vamos ver? Quando Jesus diz: agora meu vínculo não é com você, mãe, meu vínculo é com o meu Pai que está nos céus, Maria olha para Jesus e não vê mais o filho que ela diz as coisas e encaminha. Ela vê em Jesus agora o mestre, o Senhor da vida dela também. Maria se converte de mãe para discípula, e de discípula para a primeira catequista da comunidade cristã. A primeira catequista, vamos lá? Quando Jesus diz: minha hora não chegou, Maria, como boa mãe, não quieta, ela fica de olho nos encaminhamentos e sabe com discrição qual é o seu lugar. Versículo 5: sua mãe disse aos que estavam servindo: bradem, fazei o que ele vos disser. Quer dizer, agora a coisa não é mais comigo, agora eu e vocês e todos nós, de ouvidos atentos ao que ele diz. A partir de agora é com ele. Mas nós precisamos pesar mão nesta fala de Maria. Olha os verbos: fazei e disser. Maria diz aos que estavam servindo: fazei. Depois, em segundo plano, o que ele vos disser. Antes de você escutar Jesus, olhe para cá. Antes de você ler a palavra de Deus, antes de você escutar Jesus, você tem que primeiro pedir ao Divino Espírito Santo para liberar você, para você ter coragem de, antes de escutar, ter disposição em fazer o que você vai escutar. Senão não adianta nada escutar. Está claro? Maria está dando catequese. Ela está dizendo: olha, mais importante é que, tendo disposição em escutar, é preciso ir a Jesus e já aberto a fazer o que ele vai dizer. Senão os problemas continuam dominando nessa casa, nesse casamento, nesta família e neste mundo. E aqui há uma grande transformação. Maria não puxa o olhar para ela, não fala dela, mas aponta também a ela o que ela já disse há quase 31 anos atrás, quando o anjo Gabriel anunciou que ela seria mãe de Jesus, o Messias. Ela teve um diálogo tenso com o anjo, e depois do anjo esclarecer a ela e iluminar a mente e o coração dela, o que ela disse ao anjo? O mesmo verbo que ela pronunciou para o anjo, lá na anunciação, ela pronuncia aqui: faça-se em mim
segundo a tua palavra, a sua palavra. Fazei é, portanto, o verbo que inaugurou o início da disposição de Maria em ser mãe de Jesus, gerar Jesus e dar Jesus ao mundo. Fazei é o verbo que ela usa para a primeira catequese dos discípulos. Dar catequese, instruir as crianças na fé, não é outra coisa senão educar as crianças para o escutar Deus, mas já ir escutar disposta e disposto a fazer o que Deus fala. Tá claro? Minha gente, tem gente que pensa que basta pôr na catequese para ensinar norma, regra e doutrina religiosa. Norma, regra e doutrina é importante, mas diante de Jesus, norma, regra e doutrina, Jesus é muito mais do que norma, regra e doutrina. O Papa Bento XVI disse uma frase impactante: dizer Cristo é muito mais do que dizer norma, regra e doutrina. Pai e mãe que fica obcecado por norma, regra e doutrina, querendo que a norma, regra e doutrina sirva para engessar as crianças em comportamentos de domesticação religiosa, é uma tragédia. A relação com Jesus e com Deus deve ser uma relação de liberdade e de amplidão da graça de compreender e conhecer realidades que ultrapassam inclusive essa existência, ultrapassa esse corpo, esses desejos, estas vontades, estas necessidades que habitam cada um de nós. Fazei, faça-se, mas fazei e faça-se o que Ele disser, e não o que a necessidade, o que a vontade, o desejo manda, o que Maria quer e nem o que você quer. Em Maria, tudo se refere a Cristo e tudo depende dele. A gente reza assim na novena do Perpétuo Socorro. Fazei o que ele vos disser. Pode pegar pesado? Tem muitos devotos e devotas de Nossa Senhora que nunca prestaram atenção nesta palavra. E este é o maior milagre que Nossa Senhora nos indica a buscar. O maior e mais poderoso milagre não é você pedir a Deus e Deus te socorrer, mas o maior e mais poderoso de todos os milagres que Maria ensina é Deus falar com você e você aceitar Deus realizar o que Ele diz em você e você fazer o que Ele diz. Esse milagre é muito mais difícil, porque Deus transformar água em vinho, isso não é problema para Ele, não? Deus ressuscitar mortos, isso não é problema, Ele tem poder. Deus criar todas as coisas, isso não é problema para Deus. Agora, você mudar sua forma de compreender as coisas e passar a reger sua vida a partir do que Deus diz, e ser uma fazedeira, um fazedor das coisas que Deus diz, esse é o milagre dos milagres. É um milagre que muda a sua casa, que vence toda forma de escassez, que vence toda tristeza. A verdadeira devoção a Maria não pode ser uma devoção que conduz você a gostar de Maria, chamá-la de mamãezinha, minha querida mãe, minha mãezinha, e você não entende nada de Jesus e das coisas de Deus. Uma verdadeira devoção a Nossa Senhora deve ser uma devoção cristocêntrica. Ela intercede por conduzir você a Cristo, e não para nos conduzir aos nossos sonhos e às nossas ambições e às nossas necessidades. A devoção mariana
prepara para escutar Jesus. A devoção mariana, depois de escutar Jesus, recorrer a Nossa Senhora com piedosa devoção e dizer a ela: mãe, intercede por mim, me ajude a fazer tudo o que Cristo me diz. Esse é o milagre que Nossa Senhora quer realizar na sua vida. Amém? Reage. Vai. Esse é o milagre. Esse é o milagre. Faça-se em mim. Que eu me torne esse negócio de recorrer a Maria, porque você levou tudo empurrando com a barriga e de repente grita para ela e ela resolve. Isso não é fé, não. Isso não é sadio, não. Não gasta 10 minutos por dia escutando a palavra de Deus, mas tudo que eu peço a ela, ela me dá. Isso não é o mais importante de Maria. O mais importante é se você dá ouvidos a Jesus, escutando Jesus como Nossa Senhora ensina, disposto a fazer o que Ele diz. Esse é o milagre que interessa para o católico. Está claro? Pronto, dito isso, vamos atravessar. Nenhuma fala de Maria, nenhum gesto de Maria, nenhuma obra de Maria, depois de ter gerado Jesus, teria validade sem esta palavra. Este é o selo mariano de qualidade. Quando ela volta o seu olhar para Jesus e chama as discípulas e discípulos todos a colar o ouvido nos lábios de Jesus, já prevenidos de que devem escutar Jesus, dispostos a fazer, este é o selo de qualidade de uma devoção mariana. Maria, repito, não fala dela, não aponta para ela, não nos chama para ela, mas nos leva a Jesus. Quem para em Maria não é ponto de chegada, Maria é ponto de partida para Jesus. Está claro, gente? Está claro? Devoção a Nossa Senhora que dispensa escutar Jesus, tem uma coisa gravemente errada nessa devoção. E agora vem, quando Maria, eu vou usar a palavra, ela não é muito, não parece muito gostosa ao ouvido. Quando Maria se converte de mãe para discípula, para serva e catequista, aí chega a hora de Jesus. É maravilhoso, vamos lá? Quando ela diz, fazei o que ele vos disser, versículo 6. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí. Leiam. Para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. 6 talhas vazias. 6 talhas vazias, colocadas no átrio da casa. O que significa essas 6 talhas vazias? E dentro da casa faltando vinho? Significa que os ritos religiosos trazidos da sinagoga e do templo de Jerusalém não são ritos capazes de ajudar você na purificação na porta da casa com a água, entrar para dentro da casa e a casa ser transformada. Significa que a religião do Antigo Testamento chegou ao ponto de estrangulamento. Ritos ficaram caducos, passaram, se tornaram obsoletos, não dizem mais. São ritos que não são capazes de mudar mais dentro da sua casa. O problema lá existe, não tem vinho, não tem alegria, não tem festa, nem no dia da festa de casamento. Tá feio, não tá não? Acabou. Agora, a novidade. Cola o seu ouvido nessas talhas, porque vai precisar de você. Vamos lá?
versículo 7. Jesus disse aos que estavam servindo, leiam. Enchei as talhas de água, encheram-nas até a boca. Jesus disse, agora tirai e levai ao mestre-sala. e eles, Levaram. olha os verbos, enchei, tirai, levai, levaram. Palavras como atos de poder. O obscuro mundo da religião e das práticas religiosas que não trazem mais nenhuma novidade é inaugurado por um comando novo. E absurdo, porque o que falta na casa? O que falta na festa? Vinho. E qual é o absurdo da fé? Falta vinho e Jesus manda buscar água. É um absurdo. É o absurdo da fé. A fé é sempre o território do absurdo. Falta vinho e Jesus manda buscar água. Aqui vale uma boa teologia do varão e da varoa. Aqui Jesus entra num território da cultura machista, violenta, racionalista, pragmática, calculista dos homens e da meritocracia da religião do Antigo Testamento. Jesus entra nesse território para cancelá-lo. O território da razão, da força, da violência, da guerra, da luta, de um Deus do combate, de um Deus que cobra taxa, cobra dízimo, cobra oferta, esse território cancelado. O absurdo na obediência da fé, falta vinho, ele manda buscar água. Eu não sei no que vai dar, mas o Senhor mandou, eu vou buscar água, porque eu não tenho o poder de enfrentar o problema da falta de vinho, mas o Senhor tem poder de resolver a falta de vinho aqui em casa, mandando até água. Permitam-me, isso aqui é uma avaliação do racionalismo masculino de nós homens. Aqui é assim: você não é homem de fé, enfrenta o problema, falta vinho, eu não sei o que fazer, não tenho dinheiro para comprar, busca o que te é possível e põe a fé para operar, mas você é o varão dessa casa, resolva o problema, vai. E o Antigo Testamento é cheio dessas imagens. Tem que atravessar o Mar Vermelho, não tem barco, não tem canoa, rapaz, arruma uma vara, dê uma varada nesse rio e arruma caminho, mas resolva o problema. O povo está no deserto, passando sede, não tem água, não tem poço, não tem fonte. Rapaz, você tem uma vara na mão, dê uma varada nessa rocha, vai sair água. Põe essa fé para agir, rapaz. Você é varão, resolva o problema. Isso aqui é para ensinar nós homens sermos homens. Falar dos problemas, conversar sobre os problemas, enfrentar os problemas. E não ser assim. Quanto mais o problema vem para dentro de casa, mais mudo e raivosos nós homens vamos ficando. Não é assim, mulheres? Raiva não adianta. Aqui adianta mais obediência, e obediência no absurdo. Resolva o problema. Se tivesseis fé mesmo pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a esta moreira: arranca-te daqui e planta-te no mar. Ela obedece, resolva o problema. Enchei, tirai, levai. Não sei no que vai dar, Senhor, mas eu vou encher, vou tirar e vou levar ao mestre-sala. Pronto, agora o desfecho é dramático, te prepare, vamos lá? Versículo 9.
O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Olha a tragédia. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo pois sabiam. Eram eles que tinham tirado a água. Por que é que os que estavam servindo sabiam? Porque eles, quem escuta Jesus, sabe dos problemas, sabe da solução para os problemas e rala para resolver os problemas. Amém, igreja? Quem escuta Jesus não é regido pelo problema, mas a escuta de Jesus inaugurará uma realidade absurda e absolutamente nova. Não sabia? O mestre-sala está por fora de tudo e leva o vinho para o noivo também, o noivo está por fora de tudo. Versículo 10. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: olha a bronca, 2 varões na festa, mestre-sala e noivo, que não tem domínio da situação. Olha a bronca que o mestre-sala dá no noivo. Todo mundo leia. Serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. O noivo por fora, o mestre-sala por fora, representa nós homens, com o problema dentro de casa e a gente sempre por fora do problema, porque não quer falar sobre ele. E com raiva porque o problema está lá. 2 varões que perderam o vigor varonil de enfrentamento. Jesus, agora vem a novidade, Jesus é o novo Adão, o novo homem, o novo varão. É ele naquela festa simples de uma casa, que ele entra quase que como um penetra com os discípulos. Maria estava e ele foi também, mas naquela festa, Jesus se apresenta para nós, para Maria, para o noivo, para o mestre-sala. Jesus é o mestre-sala da festa que se inaugura, a festa do banquete do reino de Deus. É Ele o melhor vinho guardado até agora. É Ele o noivo, Ele é o noivo, Ele é o mestre-sala, Ele é o vinho melhor guardado para melhor hora. É Ele que na quinta-feira, quando tudo parecer tragédia e fracasso da sua morte na cruz, antes da paixão na sexta-feira, Ele vai dizer: amanhã, quando eu estiver sendo espancado na cruz, vai derramar de mim um sangue, toma e beba, este é o vinho melhor que eu guardei. Ele mesmo é a talha nova, o barril novo com o vinho novo, o melhor vinho guardado até agora. Ele é o vinho da festa da aliança nova e eterna de Deus com a humanidade, que Ele inaugura no seu sangue. A religião que caducou, a religião antiga dos preceitos, das normas e das regras, que Maria parecia que ia na linha de continuar naquela linhagem, ela inaugura uma forma nova de ser mulher, a nova forma da fé. Eles não têm mais vinho. Leve o problema para Deus e enfrente os problemas com a palavra de Deus. Vamos fazer o que Ele disser. As talhas vazias, os ritos, as abluções não purificam mais. Maria é ela também a talha do melhor vinho, porque o verbo de Deus se fez carne, se fez pão, se fez sangue, se fez vinho melhor. É ela a talha
que gera para nós o melhor vinho. Onde estão as talhas de hoje? Que tipo de pote, de talha, de barril você é hoje? Cada um de nós é uma talha vazia, um pote vazio, um barril vazio. Pode ser derramado em nós, em cada um de nós, a água do batismo, o dom do céu, o dom dos sacramentos, da Eucaristia, do matrimônio, do crisma, do perdão dos pecados. Eis o novo rito de purificação, o batismo, que faz de cada um de nós potes transbordantes do melhor vinho, da alegria, do amor, da gratuidade, da festa, da solidariedade. Onde? Na sua casa. O melhor vinho está na adega do interior de cada um de nós. Amém, igreja? É lá dentro que você vai puxar uma boa caneca, uma boa taça do melhor vinho e oferecer um ouvido de paciência em escutar, uma língua disposta a amorosamente aconselhar, um ombro para ajudar alguém na sua fraqueza, uma mão para estender ao outro na queda. É lá, você é a talha e no interior seu está guardado o melhor vinho. Jesus inaugura a festa do reino e nos convida a participar desta festa, embora tenha muita gente que tenha medo dessa festa. Fiar nas palavras de Deus, quando tudo parece destruído, é o que nós homens ficamos com raiva da mulher. Lá em casa está pipocando o problema e a mulher diz: vamos para a igreja, vamos para a missa. E o homem diz: que adianta rezar? Olha como é que está a nossa vida. Não é assim? Eu sei, mas o que sei não resolve os problemas. Tem um noivo, tem um mestre de sala que está por fora, tem um marido, tem uma esposa aqui em casa que está por fora, tem uma filha, tem um filho que está por fora, mas tem um ouvido disposto a escutar Jesus, e a palavra que Ele disser vai dar-nos a disposição necessária, e nós vamos fazer o que Ele mandar, e aqui em casa vai inaugurar o tempo novo das realidades do reino que Jesus trouxe. Amém, igreja? Reage, igreja. Grita, igreja. Tem gente que acha que o milagre é transformar água em vinho. Isso para Jesus não é nada. Agora, transformar você num potinho velho marrento, trincado, empoeirado, cansado, cancelado de esperança, seco, um pote seco que só tem pó seco para quem chega perto e começa a tossir. Transformar você num pote transbordante de água viva, esse milagre é para agora. Aleluia! Amém! É para hoje, é para agora. Só que transformar a água em vinho não depende da vontade da água e nem do pote, mas transformar você num pote cheio de água viva depende de você topar. E aí o milagre vai exigir você disposição em escutar, em aceitar Jesus mexer num trem guardado dentro desse pote, que antes de colocar o melhor vinho, Ele quer limpar esse pote, assear esse pote. E ainda que te pareça um absurdo, esse pote é você, sou eu, somos cada um de nós, e o milagre é em nós. Jesus é o melhor vinho guardado até agora. Eu já falei para vocês tantas vezes e gosto de repetir. A nossa professora de filosofia, que foi catequista
nessa paróquia por mais de 40 anos, a Maria Helena Café. Quando dava a catequese que tinha este evangelho, boa professora de filosofia e de lógica, Maria Helena Café dizia para os catequizandos que liberdade é guardar o melhor vinho para a melhor hora. E que este evangelho fala-nos de dois temas viscerais para a existência cristã: a liberdade e a alegria. A liberdade que a água do batismo dá, ela derrete a crosta do mal que colou em nós. A marca, a ferrugem, ela derrete. A água do batismo limpa-nos das marcas. Ela derrete as correntes que nos aprisionam no pecado. A liberdade que a água traz e a alegria que o vinho traz. Para quem tem ouvidos atentos, liberdade e alegria são as novas condições para a vida do reino. Mas está na moda um catolicismo e um cristianismo que não suporta o tema da liberdade e da alegria. Tem pregadores por aí e certas correntes ideológicas infiltrando dentro da Igreja Católica que não suportam a ideia de liberdade e de alegria. Querem que você venha para a religião e nós pregadores temos que pregar correntes. Não pode ensinar liberdade. A religião é para pôr norma, regra e doutrina, para acorrentar domesticados na religião. Tem quem tem medo da alegria, que acha que a alegria é perigosa, que prefere uma religião de sofrimento, de penitência, de sacrifício, de jejum, de tristeza, de olheira. Porque quanto mais abatido tiver o cristão, o corpo não presta para nada, só presta a alma. Não, o pote presta sim, seu corpo presta sim. Jesus morreu e ressuscitou para que no dia da vinda dele, o seu corpo, tomado de todas as marcas de fraquezas, seu corpo seja ressuscitado. O pote presta sim, ele é graça e dom de Deus criado para ser este corpo de bênção, um pote cheio de graça, de alegria e de liberdade, para transbordar o dom e a festa do reino, já aqui, a começar pela sua casa. Amém, igreja? Reage, igreja. No final da missa, hoje, nós vamos fazer nossa consagração a Nossa Senhora. Nós preparamos uns tercinhos que estão aqui aos pés de Nossa Senhora e tem mais ali, que nós vamos entregar para as crianças. Você, pai e mãe, vô e vó, vai inaugurar um modo novo de ensinar as crianças a rezar o terço e dizer: a devoção a Nossa Senhora é porque ela ajuda, ensina e educa a gente para ir escutar Jesus e fazer tudo o que Jesus diz. Uma devoção a Nossa Senhora que dispensa o escutar Jesus e o fazer o que Jesus diz. Esta devoção tem graves problemas de superstição. E agora o desfecho, vamos lá? Você vai entender isso melhor agora. Versículo 11 no Evangelho. Este foi o início dos sinais, o primeiro milagre, o primeiro sinal de Jesus, que ele o realizou em Caná da Galileia. Leia. E manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Olha, para muitos católicos, o milagre não gera o crer. O milagre gera um fazer, uma dívida com Deus. Eu pedi, Nossa Senhora me atendeu e agora eu devo o resto da vida cumprir aquela obrigação. Aqui nesse evangelho conta que o primeiro milagre que Jesus realizou
não foi para gerar dívida, mas foi para gerar crer. Este foi o primeiro sinal que Jesus realizou. Ele manifestou sua glória e seus discípulos creram. Milagre não é para gerar dívida com Deus, obrigação de coisa do passado que eu prometi num balcão de voto. Milagre é para fazer você olhar para o futuro, a obra de Deus para gerar um crer. O maior milagre, crer nele sempre e nunca deixar os problemas decidirem você e conduzir sua casa e conduzir o mundo. Jesus é por excelência a ação de Deus mesmo, que o Pai guardou para iniciar em você esta obra nova do crer. Um pote, não na porta da casa, seco, de ritos antigos, mas um pote transbordante, por onde você passa, derrama de você o crer em Deus. Bonito, né? O maior critério para avaliar a saúde da sua devoção a Nossa Senhora e aos santos é se a sua devoção gera o crer em Jesus, o escutar Jesus e o fazer o que Jesus diz. Esse é o critério. Conhecer, amar, seguir, servir como servos, que ainda no final de longos embates diz: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer, porque dele só recebemos coisa boa, e não tem a menor condição de não fazer o que eu fiz, porque dele eu recebo o tempo inteiro só graça sobre graça. Amém? Amém? Amém. Esta é a passagem da antiga para a nova aliança. Irmã, irmão, que tipo de pote é você hoje, agora? E o que é que está faltando lá em casa, lá no seu trabalho, ou no seu próprio corpo, para você sair daqui, olha, tomado de uma graça? Eu sei que as ideologias não gostam que a gente cita certas coisas, mas eu gosto de citar porque a poesia é uma das coisas mais bonitas que uma cultura, que um povo tem. E tem um verso maravilhoso de um grande compositor brasileiro que ele diz: eu sou um pote até aqui de mágoas. E tem gente que é isso, é um pote até aqui de mágoa. Nós goianos, o produto interno bruto que Goiás produz é mágoa. Olha o sertanejão, olha a sofrência. O goiano morre, 5 anos depois você vai lá mexer no túmulo dele, o defunto morreu, mas a mágoa dele está num pote. Se você esbarrar no pote, a mágoa escorre, a mágoa está viva. O goiano, a mágoa dura. Sai dessa. Inaugura um modo novo de relação com Deus. Amém? Vamos sair daqui hoje cantando: nós somos um pote até aqui de graça, até aqui de crer, até aqui de liberdade, até aqui de alegria, transbordantes, vivificantes, como Maria. Incline a sua cabeça e repita como Maria rezou diante do anjo: eis aqui a serva, eis aqui o servo do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra, Senhor. Eu quero, eu topo, eu aceito, e eu vou fazer tudo o que o Senhor diz, porque tenho Maria, a Mãe Santíssima, que intercede pela qualidade de tudo que eu faço. E eu vou fazer com a qualidade de tudo que Jesus diz. Eu vou fazer a vontade de Deus. Incline a sua cabeça, põe a mão no coração e renove essa sua devoção a Nossa Senhora, esta sua aliança com Jesus,
com o falar de Jesus e com o fazer tudo o que Jesus te diz. Renove sua fé e sua aliança com Ele. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu precisa mais de ti. Porque tudo que há dentro de mim, vamos cantar. Porque tudo que há dentro de mim. Fiquemos de pé, precisa ser mudado. Solte a voz e cante, Senhor, porque tudo que há. Porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Estenda suas mãos aqui para a imagenzinha de Nossa Senhora. Reze comigo. Mãe Aparecida, Mãe Aparecida, nossa mãe, roga por nós, junto a Jesus, para que também nós, sejamos vigorosos, no fazer, tudo que Jesus diz, e assim, nossa vida será transformada. Roga, ó Mãe, por nós, nossas famílias. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. E para manifestar essa alegria de Maria, essa liberdade de Maria, dirija quem está do seu lado, saudai-vos, desejando a paz de Cristo. Saudai-vos. Na flor vejo manifestar o poder da criação. Nos seus lábios eu vejo estar o sorriso de um irmão. Eu quero te dar a paz, o meu Senhor, com muito